Muito boa noite para você que está chegando aqui no nosso segundo dia do Congresso, Retornando à Verdade, o Retorno à Verdade. Hoje teremos a presença especial do meu amigo Luca Almeida. Mas enquanto isso, vou dando as boas-vindas para quem está entrando: Aninha, José Rodrigo, Yasmin, Bianca. Boa noite, José. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda live, esse segundo dia, a segunda grande aula aberta aqui do nosso congresso. Um domingo à noite, né? Todo mundo já um pouquinho cansado da semana, revigorando as suas forças aí para a semana que entra, a partir de amanhã, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos que tenham a oportunidade tenham ido à missa, né? Enfim, boa noite, Amanda, boa noite a todo mundo. Já chegou aqui o nosso convidado, então vamos já iniciar, para não atrasar muito e já começar esse nosso bate-papo. Olá, Olha quem tá aí. buenas noites. Buenas noches. Que alegria tê-lo e recebê-lo por aqui, meu irmão. A alegria toda minha. Consegue me ver? Me ouve bem? Tudo certo? Claro. Tudo 10. Você tá me ouvindo Estou te aí? ouvindo, tudo certo. Uma alegria imensa estar aqui também. Estou bem feliz. Acho que é uma das coisas que eu mais esperei nos últimos tempos, né? Deus deu a graça e estamos aqui, né? Eu acho que o que tu fizeste, Alan, talvez uma das coisas mais importantes aí do cenário católico jovem, não tão jovem, né, na verdade, não tão mais tão jovem assim, já mais maduro, né, dos últimos tempos, e acho que vai ter algum legado muito positivo para o futuro, vai ajudar muito positivamente as almas, e para mim é uma honra imensa poder colaborar com isso, primeiramente de alguma forma, poder ter feito parte da criação, de alguma forma da inspiração, da amizade mesmo que a gente tem por trás, fora aqui das câmeras, que é bem claro para todo mundo. Né? E o Alan somos pessoas que vivemos algo muito parecido, né? Ao meu ver, acho que nós vivemos coisas semelhantes tanto na nossa juventude, tanto no nosso amadurecimento da fé, e hoje em dia aqui no Instagram, com o nosso trabalho e tudo mais. Em breve vou deixá-los, né? Em breve não estarei mais entre vós, pelo menos não aqui, né? Nas câmeras, mas vou estar me preparando para a nossa grande batalha, que tu sabes que temos que lutar no futuro muito próximo. Então é uma alegria imensa mesmo estar aqui com vocês. A câmera estava enquadrada, mas quando eu entrei aqui na live, né, acho que ela deu uma... Acho que assim de repente fica melhor. Agora melhorou. Melhorou? Deixa eu dar uma enquadrada nela, mas... Eu vou até botar a minha um pouquinho para trás aqui, porque tá parecendo uma traquina com essa câmera pertinha aqui. Ah, cara, eu fiz uma gambiarra aqui, tu não tem noção. Que eu tô na casa da Júlia, né? E aí eu fiz uma gambiarra aqui pra poder... Eu percebi pelas paredes. Não tô em casa, não. Tive pra cá, veio jantar hoje, vim jantar com alguns amigos aqui, mas já tava tudo dentro dos conformes, né? O Berté tá falando uma coisa muito importante aí no chat, né? Da onde que nós somos parecidos? Eu também não sei de onde saiu essa ideia lunática de que nós somos parecidos, né? Quem conhece a gente pessoalmente sabe que a gente não tem nada a ver um com o outro, a gente só é amigo de verdade. Mas vocês são loucos que a gente é parecido. Não, a gente não é, não. Mas vamos lá então. Luca, primeiro, antes de a gente entrar no limiar do nosso assunto, eu queria que tu te apresentasse. Eu sei que grande parte do meu público é teu público, mas para quem ainda não te conhece, quem é o Luca? Eu conheci o Luca no Twitter e aí a gente culminou nos conhecendo pessoalmente em Porto Alegre algumas semanas atrás, né? Mas eu quero que tu te apresente aí pro pessoal, o que tu faz, quem tu como que foi o teu processo de caminhada até chegar nesse muro intransponível, que eu sempre vou usar essa frase Muro que tu falou. intransponível. Sim, então, meu nome é Luca Almeida, Luca Cunha Almeida, eu tenho 21 anos, sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mesmo estado do Alan, torço para o Internacional, como Alan, sou um colérico de carteirinha, sofremos com o muito, Internacional. time nojento, e eu tenho uma identidade colérica muito forte, tenho um temperamento colérico muito explícito, né, que tento domá-lo muito.
Por boa parte da minha vida eu fui um jovem normal como todos vocês que estão aí do outro lado. Estudei em escola pública, né? Aprendi todas as coisas que vocês também aprendem sobre a igreja, as mentiras, né? Convivi com isso, tive amigos. Nunca fui um jovem de festa, nunca fui um jovem de bebida, de drogas. Sempre fui atleta, eu era jogador de basquete. E sempre tive a cabeça assim muito disciplinada, mas vi isso muito perto de mim. Venho de uma realidade de uma família que, graças a Deus, nunca me faltou nada, mas também nunca tive luxo, né? Sempre tive aquilo que era necessário. Vivia num limiar muito tênue entre pessoas que tinham muita coisa e não davam valor, e pessoas que não tinham nada e buscavam muitas coisas, né? Então, venho de um bairro, na verdade, eu moro em Cachoeirinha, né? Sou natural de Porto Alegre, mas moro na região metropolitana, na Grande Porto Alegre, numa cidade pequena chamada Cachoeirinha, né? É daí que eu venho. E aos meus 13 anos, eu fiz o meu CLJ1, né? Entrei na igreja através do CLJ. Até os meus 13, 14 anos eu era uma espécie de ateu, agnóstico. Eu não digo que eu era um ateu, porque eu não tinha conhecimento para dizer que eu era ateu, nem sabia direito o que significava isso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito crítica, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito crítico, então eu me achava no direito de me declarar dessa forma, né? E em 2013, então, com 14 anos, né, na época eu fiz o meu CLJ1 e a partir daquele momento a minha fé de alguma forma, né, não, a gente vai falar um pouco sobre isso, não era fé, né, bem exatamente, mas de alguma forma me aproximei de Jesus Cristo ali naquele momento. E, bom, fiz meu ensino médio, comecei a namorar, fiquei fora da igreja, bom, aquela história clássica que vocês já conhecem, me afastei bastante. E em 2017, né, quando eu passei na faculdade, eu cursava engenharia química na URGS, né, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, eu tive a minha reconversão, dessa vez uma conversão verdadeira, né, dessa vez uma conversão que continua até hoje, difícil, duríssima, né, muito, muito complicada, mas que se Deus quiser e com a graça dele eu vou vencê-lo. Né. Então em 2017 eu tive a minha conversão, né, o meu princípio de uma conversão mais forte e tento manter isso até hoje. Então acabei participando desse processo de conversão da minha alma, as coisas foram mudando, né, mudei meu ciclo de amizades, né, as pessoas aqui da minha cidade, no meu grupo de jovens, já não me viam mais da mesma forma, acabei saindo do movimento, né, e fiquei ali em 2018 mais ou menos, fiquei bem isolado do restante dos jovens aqui, sobretudo da minha cidade, né, por conta das coisas que eu defendia, porque eu era católico, né, então na faculdade eu não tinha amigos, no grupo de jovens eu não tinha mais amigos, tinha poucos, né, e então comecei um apostolado através do Twitter. Na época eu falava bastante por lá, foi assim que a gente se conheceu, inclusive. Né, quem lembra dessa época aí, quem tava lá, né, o pessoal da bolha católica do Twitter mais antiga aí lembra, né, brigando lá com os protestantes, né, o pessoal, os abortistas o dia inteiro, etc. E aí, bom, comecei esse apostolado no Twitter e então fundei um grupo de estudos. Esse grupo de estudos existe até hoje, né, o grupo de estudos Cristo Rei, na época era Joseph Ratzinger, em homenagem ao nosso Papa Bento XVI. E a minha vida foi se transformando, fui me tornando cada vez mais buscando cada vez mais o catolicismo, buscando cada vez mais viver a minha fé da forma com que Deus quer que a gente viva, né, que um jovem viva. Tento entregar a minha juventude a Deus até hoje. Não sou perfeito, falho muito, tenho muitos defeitos, coisas assim bem básicas ainda, né, que não consigo exercer. Mas sempre tive um talento muito natural para retórica, para estudo, sempre gostei muito e foi isso que me apaixonou pela igreja, né? Foi estudando, a minha conversão foi estudando a teologia da igreja, estudando a doutrina da igreja, né? Foi lendo catecismo. O meu catecismo até hoje tem anotações, né? Eu pegava 2 ônibus para ir para a faculdade e eu ia lendo o catecismo e ia anotando, né? Então eu ia fazendo isso e foi nesse processo que a minha fé foi se transformando, né? Conforme eu tinha a minha realidade e conforme eu ia lendo, conforme eu ia estudando, a minha fé racionalmente foi se moldando, né? Fui montando dessa forma. E com o grupo de estudos, com o Twitter. Então depois decidi vir para o Instagram, responder algumas perguntas por aqui, a coisa foi tomando uma proporção maior. E aqui estamos, né, hoje muito, muito feliz, graças a Deus. Em breve, daqui a menos de um mês, estou partindo para o Thomas Aquinas College, né, o pessoal que me conhece aqui do perfil sabe. O Thomas Aquinas College é a melhor faculdade de artes liberais do mundo, então é educação clássica, católica, liberal. Não liberal no sentido de liberalismo, liberal em outro sentido, né, no sentido mais amplo. E justamente vou partir então para este estudo e me formar talvez aí numa das melhores faculdades católicas do mundo e pretendo voltar depois para o Brasil para ajudar, né, na educação dos nossos jovens futuramente. Então basicamente esse é um resumão aí da minha história, assim, bem por cima do que ela é. Né? Então atualmente estou aí nesse processo Só de... Uhum. Vai falando aí que eu preciso, só vou retirar uma pessoa aqui da live que tá falando umas coisas nada a Sim, ver. por favor. Só um minutinho. Então eu vou justamente partir. Pronto. Obrigado. Então eu vou partir para o Thomas Aquinas College muito em breve, vou ficar entre 4 e 5 anos lá. E assim que esse processo terminar, eu pretendo voltar.
né? Pretendo casar, constituir minha família e continuar lutando essa nossa guerra por esse Brasil que precisa muito, né? E sempre tive isso dentro de mim, né? Que eu estava destinado a fazer coisas grandes, que Deus me pedia isso, me pedia esse sacrifício. E estou nesse processo, nesse meio tempo aí, um pouco doloroso, mas também com muita paz de espírito de saber que estou fazendo o que Deus quer para mim, né? E foi assim que te conheci tantos outros, foi assim que a nossa amizade começou, né? E acho que é por isso que eu talvez seja um pouco conhecido, né? Talvez pelos dúbios, né? Pelos vídeos refutando a mulher do batom vermelho, pelo vídeo refutando o protestante que fala alguma abobrinha, né? Então sempre fui muito assim, foi assim que eu me converti, né? Foi olhando esse muro intransponível, foi batendo de testa nesse muro que eu me perguntava assim, nossa, mas realmente, será que tem resposta para tudo? Será que isso é perfeito? Será que sempre tem uma explicação? E eu não conhecia nenhuma pessoa com um ego maior que o meu, e realmente tudo tinha uma explicação, e cada vez que eu estudava o meu ego, e que eu tinha compromisso com a verdade, o meu ego batia de cara nesse muro intransponível que se chama Igreja Católica. Então eu saí de uma vida cética, de uma vida onde eu questionava tudo exceto a mim mesmo, e passei a me tirar do centro da minha vida e dizer assim para mim mesmo, né? Você não é tão inteligente quanto você acha que é, você não é tão especial quanto você acha que é. Existe uma instituição, existe um lugar, existe algo neste mundo que tem um fator sobrenatural, né? E que você não é tudo isso que você imagina. Pode questionar à vontade, pode procurar à vontade, pode pesquisar o quanto você quiser. Está tudo claro como a água aqui, né? Aqui está tudo claro como a água, porque tem alguém que santifica isto aqui, né? Tem alguém que é a cabeça deste corpo. E assim foi o início da minha conversão, e cá estou entregando a minha vida para essa instituição maravilhosa que eu tanto critiquei no passado e que hoje, graças a Deus, eu vejo, consigo ver os meus erros e consigo ver o quão Deus é bom nas nossas vidas por nos trazer até aqui. Então, basicamente é isso. Então, entrando agora diretamente no nosso tema, né, a gente já entendeu esse teu processo, que quem assistiu a live ontem viu também é algo bem parecido com a minha vida, embora eu não tenha muito esse dom da retórica, como tem o Luca, eu já sou mais um catequista ali, mais simplesinho, né? Mas eu queria falar com vocês contigo no sentido de como essa desestruturação da catequese que a gente vê, né? E como que isso chega nos grupos de jovens. Nós temos ali, eu tenho 26 anos, tu tem ali na casa dos 20, ainda um pouquinho mais novo que eu. Então tá ainda mais inserido nesse mundo dos jovens. Como que tu vê e como que tu faz o diagnóstico que as coisas chegaram da maneira que chegaram, né? De não se ter mais uma vida de fé, e sim uma vida de achismo e uma vida de falso moralismo. Cara, assim, é bem complicado até falar disso, porque entra muito... é um pouco difícil, na verdade, não é que é complicado, é um pouco difícil, pelo sentido de que é estranho analisar a situação num geral, né, ou seja, pegar e analisar um parâmetro geral da situação da catequese, sem acabar colocando no meio dessa análise as minhas experiências pessoais, né? Então eu vou tentar ser o mais justo possível aqui, né, e não querer fazer juízo temerário de ninguém, mas... não é mistério para ninguém, assim, que a minha catequese, que nem posso chamar de catequese, né, a minha introdução à vida cristã, né, a tua também, Alan, e de muitos outros jovens, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, né, falando por nós aqui, ela é péssima, né, ela foi péssima para mim, foi péssima para ti. Nós tivemos experiências horríveis quando nós olhamos para os movimentos, né, que nós ainda vemos coisas muito ruins a serem melhoradas, né, evidentemente tem coisas boas e essas coisas se sustentam, né, esses movimentos se sustentam por graça divina. Mas quando nós olhamos num aspecto geral, o duplo efeito, né, como diria São Tomás, talvez o efeito negativo hoje ele seja maior do que o efeito positivo da coisa, né? Então não tem motivos para essa coisa permanecer existindo se ela leva mais almas ao erro, as almas mais ao erro do que ao acerto, né? Leva a Igreja de Cristo verdadeiramente. Então a análise que eu faço, ela é uma análise talvez profunda, complexa e desvinculando um pouco da questão teológica. A questão teológica é importante aqui, a gente sabe dos erros, enfim, de diversas correntes teológicas modernas. A gente sabe que teologia da libertação, modernismo, enfim, né, são coisas que destroem a vida da igreja, né, não só a vida eclesiástica, mas a vida dos leigos, a vida dos jovens. Isto é um mal.
mas sobretudo porque essas questões teológicas elas estão vinculadas a acontecimentos históricos. Né? Essas coisas elas acontecem de fato no século, elas estão no nosso tempo, elas vivem a cada dia conosco, estão presentes nas nossas tardes dos movimentos, elas estão vivas e presentes, o mal está vivo e presente na nossa realidade. A gente não pode só aqui ficar discutindo, porque o mal, porque tal heresia, porque tal aspecto teológico, não são coisas só abstratas, mas sobretudo estão presentes na nossa realidade, fazem diferença na nossa vida. Né? Então talvez a coisa seja muito antiga. E dentre essas coisas nós poderíamos citar várias, né? O relativismo é uma delas, ou seja, não existe uma verdade, né? A verdade ela é relativa, cada um tem a sua verdade, opiniões são como verdades, né? O sentimentalismo seria um outro ponto que nós poderíamos destacar, ou seja, o cerne da nossa fé, né? A nossa faculdade principal, e não é nem questão de fé aqui, né? No âmbito nem religioso, no âmbito humano. O nosso parâmetro para julgar as situações do nosso dia a dia não é mais a nossa razão. Agora, o nosso parâmetro, apesar de nós dizermos que vivemos em uma sociedade superracional, agora o nosso parâmetro é tão somente os nossos sentimentos e as coisas que nós sentimos sobre alguma coisa externa. Isso inclui a religião. Então nós poderíamos dizer o relativismo, nós poderíamos dizer o sentimentalismo e, sobretudo, também, ao meu ver, essas questões teológicas que estão neste século, né? Como a teologia da libertação, que destruiu a vida dos seminários católicos na década de 70, 80, e que traz males até hoje a muitos jovens. Então, a falta de catequese, a falta de estudo, né? O modernismo, que é justamente essa questão do sentimentalismo, né? Que a fé agora não é mais algo objetivo, não é mais algo qual a minha inteligência, por meio da minha vontade, me faz aderir, mas agora é algo contrário, agora é um sentimento religioso, é algo que eu preciso sentir, é algo que eu preciso tocar, é algo que eu preciso chorar, é algo que eu preciso... Então, assim, eu sempre uso essa brincadeira do Padre Daniel. A gente vai para um retiro, a gente sofre, a gente chora, a gente lê carta da família, a gente vai pro refeitório e descobre que quem fazia a comida não eram as freiras, eram os nossos amigos do movimento, então a gente se abraça, vê o nosso nomezinho no bilhete e pronto, o catolicismo é a religião verdadeira. E é um absurdo, evidentemente, saltar de uma coisa para outra. Né? Então... quando nós estamos falando de introdução à vida cristã, é lógico que sentimentos são importantes para dar cor às coisas. É óbvio que é legal ter um movimento, ter pessoas que vivem o mesmo que nós, para nos mostrarem que nós não estamos sozinhos. É óbvio que tudo isso é importante. Mas o cerne da vida cristã, da introdução à vida cristã, é a catequese. É a catequese. Justamente porque se perdeu o senso que se tem da fé na tradição. Então, na tradição da igreja, a fé não é esse sentimento. Não é ir lá no sábado, no CLJ, comer bolinho e, que legal, né? Vamos falar hoje sobre um assunto diferente. Alguém vai vir palestrar legal. Pô, isso é tudo legal. É interessante, ajuda a crescer. Sim, mas não é o cerne da fé. Qual que é o conceito de fé? A adesão da inteligência por meio da vontade às verdades que Deus revelou por conta da sua autoridade. Ou seja, eu sei que existe um Deus, então, pela minha razão natural, eu consigo entender que este Deus existe, ou pelo menos que é razoável que esse Deus exista, mais razoável do que a ideia que esse Deus não existe. Então é melhor acreditar pela razão que Deus existe do que não. E através dessa razão natural eu sei que este Deus possui uma autoridade. E que este Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E que este Deus me deu diversas leis das quais eu devo praticar e seguir para ser como este Deus. Para viver a vida deste Deus junto com ele. Que é justamente a nossa vocação universal. Isso é a fé. É a adesão, né, intelectual por meio da minha vontade a essas verdades que Deus revelou. Então, não é só, é também um sentimento. É também o grupo de jovens. É também todo o restante da iniciação à vida cristã que nós temos hoje. Mas é, sobretudo, a catequese. Sobretudo isso. Então, se nós não tivermos a base da coisa, todo o resto que se constrói em cima é baseado no quê? Então, se nós não temos bases racionais para a nossa vida, assim que as coisas mudarem de cenário, assim que o meu sentimento se alterar, assim que alguma coisa que eu não gostar acontecer, tudo desmorona. Do contrário, quando você tem uma fé razoável, ou seja, uma fé que você acredita e, não só isso, entende o que é essa fé, ela passa ao âmbito racional e não só ao âmbito sentimental. Então você sabe que 2 mais 2 é 4. E não importa se o Alan tá tristinho. E não importa se o Alan não é o líder do movimentinho. E não importa se o Alan não vai dar a palestrinha. E não importa se o Alan tititi e tá. Importa que 2 mais 2 é 4. Você sabe e crê nisso. E não importa como você se sente. A verdade não muda. Tá? Então, o que eu vejo no aspecto geral da precariedade da situação da catequese no Brasil é, sobretudo, e aqui vem o argumento central. Me desculpem, eu sei que é duro o que eu vou falar, mas é uma análise pessoal, ok? Ao meu ver, as autoridades da igreja, das igrejas particulares de cada diocese,
Infelizmente, ainda não conseguiram, e aqui eu não julgo a intenção, não estou falando que eles fazem por mal, tá? Estou falando que pode ser que isso aconteça. Ainda não conseguiram enxergar que o jovem moderno mudou muito, que a catequese da qual eles projetam está ultrapassada. Ela não funciona mais. E ela não funciona mais porque ela se propõe ser moderna demais. Quando na verdade ela deveria ser justamente o contrário. Quando não está dando certo, o correto seria voltarmos às nossas bases. Voltarmos àquilo que sempre deu certo durante 19 séculos e meio. Então, não estou dizendo que os bispos que escrevem, né, as orientações pastorais das iniciações à vida cristã por aí afora são pessoas ruins que querem a destruição da igreja. Pode ser que seja esse o caso? Pode ser que seja esse o caso, mas eu não julgo a intenção. Né? Eu não julgo a intenção. O que eu estou dizendo Não é de se duvidar. Não é de se duvidar, porque a gente sabe que isso existe, o mal está também, né? Nas pessoas que são da igreja. Mas, sobretudo, que não se fez ainda uma leitura correta do que o jovem moderno, sobretudo este jovem do Instagram, esse jovem do Naruto, esse jovem da vida intelectual, esse jovem do temperamento, não se fez uma leitura do que esse jovem realmente necessita para começar a sua catequese. Né? E isso explica, e os frutos disso explicam muito, as catequeses das paróquias vazias e as lives do Luke e do Alan no Instagram cheias. Porque é desses frutos que se conhece. Exato. Por favor. Eu só queria dizer uma coisa que, no seguinte, assim, Luca. Quando a gente fala em catequese, a gente precisa também entender que o catequista, tanto o catequista de paróquia, quanto o padre, quando faz uma homilia que não deixa de ser uma catequese, ele precisa dar subsídios para aquelas pessoas que estão sentadas ali ouvindo. Por quê? Eu não tenho aqui, mas provavelmente vocês que estão assistindo essa live, a maioria está com o celular na mão. E eu me atrevo a dizer que esse celular é quase como uma extensão do seu braço. Certo? Você não tem, por exemplo, uma formação catequética boa. Aí chega lá o padre e fala, ato homossexual é pecado. Primeira coisa, você fica em dúvida. Aí ao invés, você faz um movimento certo, você pega o celular e pesquisa. Só que você pesquisa aleatoriamente. Por quê? Porque o padre não te falou por quê. Não te falou por onde, o padre ou o catequista, né? Não te falou por onde pesquisar. Não te falou por onde procurar. Ele só chegou e largou. Aí, talvez a pessoa um pouco mais assim, com vontade de explicar, fala que está em Levítico. Pô, para o jovem hoje, estar em Levítico e não estar não faz diferença nenhuma. Entendeu? Então, eu vejo que existem catequistas e catequistas. Existe o catequista bem intencionado, mas que não tem a devida formação e que não entende a realidade em que o jovem está inserido. Por quê? O cara vai lá, pesquisa no Google, em 2 toques tem 5 argumentos fornecidos pelo Dr. Google para te refutar. E aí, se você não tem essa base catequética, você não vai saber orientar aquele jovem. E aí, o que acontece? Aquele jovem passa a ver a igreja como essa opressora, como as pessoas costumam falar, e não como algo como uma instituição divina, na qual é encarregada pelo próprio Cristo de transmitir a revelação divina. E que se essa verdade acerca disso que se foi falado está ali, é porque ao longo de 2000 anos isso foi extraído. Existe um porquê. Então você vê, aí o jovem, por exemplo, exato, e aí o jovem que tem esse celular na mão, começa a ver que tem uma igreja anglicana que tem pastora que aceita a união homoafetiva, ou que existe o culto protestante lá que tem não sei o quê, e ou vê ali a da teologia da prosperidade dando pé da igreja, sem ter acesso à verdade. E aí depois acontecem coisas que é o próprio nome desse congresso. Uma chance de retornar à verdade é dada quando 2 pessoas aqui se unem e tem 438 pessoas assistindo. Se você parar para ver assim, na minha paróquia eu sou um Zé Ninguém me conhece. Na minha também. Ninguém sabe, é o cara do Instagram. Não, eu sou o Alan que sou casado com a Ticiane, que vai no domingo na missa de manhã, faz as suas obrigações, ajuda a paróquia, toca na missa, e não ganho palmas por isso, nem quero. Nem devo ganhar. Porque na verdade é o básico, né? Mas eu digo porque... Exato, porque eu tô fazendo na internet o que hoje em dia as pessoas não estão sabendo fazer na paróquia. Né? E aí às vezes dizem, mas
não fica só preso ao catequista, não é tudo culpa do catequista, óbvio que não, mas isso é um resultado de uma desestruturação da própria igreja, não uma igreja num erro da instituição divina, mas das estruturas do clero. Uhum. E como o Luca falou, existem muitas pessoas bem intencionadas, mas que ainda não se prepararam e não conseguiram compreender que o jovem de hoje ele está muito mais inserido numa realidade anticatólica do que propriamente numa realidade católica. Então, se você pegar lá o livrinho, mandar o cara pintar e ficar falando coisas jocosas, jograis, isso já não serve mais, porque esse jovem ele está sedento pela verdade. Entendam isso. O jovem de hoje está muito mais sedento pela verdade do que o jovem de antigamente, que tinha esse acesso à igreja, que já era uma instituição inquestionável na sociedade, 50, 60 anos atrás. Uhum. Hoje não. Hoje a gente vive numa realidade em que a igreja é vista como inimiga da ciência, inimiga da sociedade, inimiga do progresso, e etc, etc, etc. E que é preciso trabalhar esses temas dentro da catequese, nas homilias, mas com subsídio. Ou seja, qual é o subsídio que um jovem vai ter? É isso aqui. Se o jovem não conhecer isso aqui, hoje é dia 6 de junho de 2021, se o jovem não conhecer isso aqui hoje e não se debruçar sobre o catecismo e não compreender a sua fé, ele deixará de ser católico em menos de um ano, ou talvez muito antes disso. Muito antes disso. Exatamente. Sabe, Alan, eu vejo assim que, por conviver bastante com padres amigos meus, assim, eu vejo que os padres, sobretudo, quanto mais alto grau, né, às vezes um bispo auxiliar ou até mesmo o bispo mesmo da diocese, vivem muito a realidade da igreja, mas também não... e claro, não estou querendo aqui usar aquele argumento de, não vive, então não conhece, não sabe, mas é evidente que quando a gente vive algo, a gente tem uma certa propriedade maior para falar, né? Eu e tu que vivemos aí no meio dos jovens, lidamos com muitos jovens aí diariamente no nosso Instagram e tudo mais, nós sabemos disso, né? Vou dar um exemplo bem claro, né? Por exemplo, o CLJ, que é o movimento que eu e tu participamos. Poxa, na minha época eu chegava com 13, 14 anos no CLJ e o que era me dito lá era maravilhoso, né? Poxa, o dia de hoje, porque que legal, realmente tem que me questionar, né? Os ídolos e, minhas máscaras, será que eu sou essa pessoa? Será que eu dou valor para minha família e tudo mais, né? Poxa, que legal, isso a gente tinha certa abertura para ouvir esse tipo de coisa. Hoje em dia, por conta de toda a situação do mundo moderno, por toda a situação cultural, né, da reforma cultural que nós necessitamos fazer na nossa sociedade, hoje o jovem de 13, 14 anos, ele chega extremamente politizado. Então ele chega num retiro já com as suas ideias políticas muito bem definidas, com a sua ideia de família muito bem definida, com as suas ideias, questões de gênero, questões de raça, questões de religião muito bem definidas. Ele já chega com um preconceito, porque essa é a grande verdade, e preconceito etimologicamente falando. Não é aquele preconceito que a gente usa como termo pejorativo. Ele chega com um preconceito porque, como na realidade ele nunca estudou a fundo nenhuma dessas questões, o que ele tem é um preconceito muito mal formado de todas as coisas que ele acha que ele sabe e que na verdade ele não sabe nenhuma delas muito bem. Então ele já chega com essa mentalidade e questionadora, criticante, e ele não consegue criticar a si mesmo. Ele se senta no trono da verdade com seus 13 anos de idade, ele se senta no trono da verdade e julga o mundo inteiro segundo os seus aspectos, segundo as suas vontades e os seus sentimentos. Então, o que nós temos hoje, na realidade, é um grande vazio do eu. É aquela ideia de que eu consigo julgar tudo através das minhas ideias, exceto a mim mesmo. Eu não consigo olhar para mim mesmo e ver que, na verdade, eu sou um pirralho de 13 anos que não sabe merda nenhuma da vida e que nem saiu da escola ainda. E quer criticar uma instituição bimilenar e acha que essa instituição simplesmente faz o que faz por canetadas ou preconceitos. Que não tem nada que fundamenta essa instituição. Perfeita. Os caras acham que o Papa, ele tá lá e tipo assim, hoje eu decidi que isso aqui é pecado. Sim, hoje eu acordei, hoje eu vou... Como se não existisse um background por trás, não existisse uma tradição. Bom, enfim, é muito difícil, claro, para um jovem que está entrando num grupo como nós, a gente fala muito de CLJ porque foi o que a gente começou. Sim, mas é normal isso. Não vai entrar no CLJ, né? E não vai... isso vocês podem aplicar no grupo que vocês vivem, EJC, qualquer coisa. Sei lá, enfim. Não, você não chega no primeiro, você chega nesse retiro e vão querer te explicar o querigma, né, digamos assim, que é o anúncio de Jesus Cristo. Só que as pessoas, às vezes, mesmo com boa vontade, desconhecem aquilo que precisa, a pedagogia necessária para o jovem de hoje. Então você vai lá ver que vai ter uma palestra de afetividade e sexualidade.
Isso aí é a coisa mais comum que tem hoje nos retiros. É ICC, Sim, padrão. Sempre tem um negócio assim. Verde, o garagira, blá blá blá. Você fica só e você fica só batendo na tecla que aquilo é pecado. Você não pode transar nesse casamento porque é pecado. Tá na Bíblia, não sei o que. Por que tu não explica? Exato, por que tu não explica para aquele vivente o que é o conceito de castidade? Sim. Porque as pessoas não sabem o que é o conceito de castidade, por exemplo. Isso é um exemplo, assim, um dos mais básicos que eu estou dando. Não estamos entrando em tomismo, não estamos entrando em magistério, tradição, sagrada escritura. Estamos falando, por exemplo, o que mais se fala quando você vê lá, você tem uma palestra lá, o dia de hoje que você precisa identificar como está o mundo, digamos assim. A primeira coisa que se fala é hipersexualização. Por quê? Porque se tem uma mentalidade quase que puritana, eu não tô aqui tirando mérito que não se deva falar disso. Uhum. Claro que se deve. Mas se você não entende o conceito da castidade, você vai chegar e vai falar frases de efeito como essa. O sexo é como um fogo. Ele pode esquentar uma relação, como pode queimar e machucar e deixar marcas e feridas para a vida toda. E o mais incrível, isso se perpetua por gerações. Aí tu vê, sei lá, 5 gerações depois o jovenzinho dando a mesma palestra, falando a mesma coisa. O que são sacramentos? São sinais visíveis da graça invisível. Aí tu vê 5 anos depois o cara que aprendeu falando a mesma coisa. E ninguém sabe do que tá falando. E a grande verdade é que é um cego guiando o outro para dentro do abismo. É isso que eu falo. Por quê? Porque não entenderam como é que funciona a pedagogia do jovem de hoje. A pedagogia do jovem de hoje, o jovem de hoje, ele vem formatado assim: eu critico tudo e nada me critica. Eu estou sentado na cátedra da verdade. Você não pega esse jovenzinho e passa a mão na cabeça e fala: fulaninho, não é bem assim, porque veja bem, porque olha só, porque Deus é amor, porque não sei o que. Já tem todo mundo para fazer isso para ele. Já tem os pais dele que não conseguem educá-lo direito e fazem isso para ele. Já tem os professores, já tem os colegas, já tem os amigos. E qualquer pessoa que fale o oposto disso é simplesmente excluída da vida dessa pessoa. Então, o que você deve fazer é simplesmente chegar para ele e falar assim: ô seu animal, você não sabe nada. Você não sabe nada. Cara, um exemplo claro disso, né? Às vezes eu já discuti com várias pessoas que, não, porque eu vi no Código da Vinci, que não sei o quê, e ontem eu me deparei olhando esse filme novamente, né? Até postei nos status aqui, e é uma mentira atrás da outra descarada, né? Então o cara fala assim, não, porque no Concílio de Nicéia se discutiu a ideia de que Jesus era somente Deus e não era homem, quando na verdade é justamente o oposto. O Concílio de Nicéia em 325 definiu a união hipostática, ou seja, que existem duas naturezas que vivem em uma só pessoa de Cristo. Não, porque vocês não estudam a história de vocês, porque em 1668 vocês tiveram o caso da Lapurga, onde a igreja queimou os cientistas, não sei o que, porque na Idade Média... Tá, amigo, mas só um pouquinho, a Idade Média já tinha acabado em 1668, você não sabe nem diferenciar os períodos históricos, mas você quer acusar a igreja de algo que você nunca estudou. Então, assim, é assim que se lida com o jovem de hoje. É falando assim, amigo, sabe esse ser humano que você acha que você é, esse ser humano que você pensa, esse ser humano fantástico, essa pessoa inteligente que você acha que você é? Parabéns, essa pessoa não existe. Você é burro, você não sabe nada. Se ponha no seu lugar, tenha compromisso com a verdade, ame a verdade e estude. E se você vê que você está errado, você muda. É assim, é se convencendo pela razão. Ah, eu não sei, por que a igreja diz sobre a castidade? Por que sei lá, né, ter relações sexuais antes do casamento é pecado? Ah, porque lá em Levítico está escrito... Só um pouquinho, meu caro. O jovem de 13 anos vai olhar para sua cara e vai dizer o seguinte: essa Bíblia que você diz que crê, eu não creio. Eu não aceito a autoridade dessas escrituras. E pronto, acabou. Então você tem que... Não é assim que se procede. Você, claro, evidentemente, parte, como católico, parte das Sagradas Escrituras que nos revelam isso, né? Mesmo no Antigo Testamento nos dão essa lei, mas você explica toda a teologia da igreja. Não, então veja bem, esta é uma virtude, né? Diferente de ser de uma mera virgindade. Então a virtude da castidade, ela não é só o ato sexual, mas ela vem anterior a isso. Ela está no olhar, ela está nas palavras, ela está no comportamento. Não é uma questão de puritanismo, como pregam os nossos irmãos protestantes, mas é diferente disso, é uma questão de virtude para que o homem seja verdadeiramente homem. Não é que ele seja menos homem, mas para que ele seja homem na sua essência, para que ele seja verdadeiramente aquilo que Deus quer. Para as mulheres a mesma coisa, né? Para constituir uma família, para que essa família seja verdadeira, para que o homem não seja adúltero, para que a mulher não seja promíscua, etc. Então tem uma explicação, tem um embasamento teológico, tem muitos documentos que ajudam nisso, tem a própria Teologia do Corpo de João Paulo II, tem o Catecismo da Igreja, né, que foi compilado pelo Bento XVI, na época, então, cardeal Joseph Ratzinger, tem os documentos da tradição, tem os manuais de teologia moral. É evidente, né, que um jovem de 13 anos não vai estar lá lendo um manual de teologia moral. Não é óbvio, né? Mas ajudaria muito se ele pelo menos abrisse o catecismo ou o YouCat, que seja, e acabasse lendo a respeito disso, sabe? Pra gente sair daquela ideia, desse preconceito que se tem, a igreja é igual Bíblia. Né? A igreja católica não é assim. A igreja católica tem teologia que fundamenta as coisas. Evidente que nós partimos das Sagradas Escrituras porque elas são a revelação divina. Né? Mas se a pessoa nem aceita essa revelação divina, primeiro eu tenho que fazê-la aceitar. Então, não, mas por que você não aceita a Bíblia?
ah, não, eu não aceito a Bíblia porque a Bíblia foi alterada ao longo da história, porque meu professor de história disse que a Bíblia, na verdade, ela foi inventada por Constantino, e aí você começa a quebrar cada um desses argumentos. Você quebra cada um desses argumentos até chegar no ponto que o jovem vai olhar e vai dizer assim, eu não tenho mais razões suficientes para duvidar que isso seja inspiração divina. E você olha para ele e diz assim, portanto, supondo, né, e presumindo que isso é de inspiração divina, portanto, aquilo que está escrito em Levítico faz sentido e é uma ordem direta de Deus. Portanto, você deve aceitá-la e aceitar a teologia que tem em cima disso. Pronto. Então, as coisas elas são anteriores à revelação. Sem contar que tu não fala, as pessoas não ensinam, por exemplo, que existe uma questão de exegese e de hermenêutica dos livros sagrados também. O velho problema da livre interpretação. E aí você fica preso numa fé, você fica preso nessa questão do sola escritura, que é uma doutrina protestante. Claro, é o que a gente está falando. Por exemplo, quando a gente está num grupo de primeiro anúncio como CLJ, não vai ser no retiro, digamos assim, o retiro de apresentação da fé. A questão toda, e quando a gente fala da ruína dos grupos de jovens, é que, e aí não sei se tu vai concordar comigo, é que existe uma espécie de transformação do grupo de jovens no Subway da fé. É isso aí. O que é o Subway? Vamos a gente escolhe o que a gente quer e tá tranquilo. Exato. Aqui, ó, sanduíche da fé do dia, promoção do dia. Você escolhe a doutrina, o magistério, mas deixa a Sagrada Escritura de lado. Isso. Né? Vamos aqui usar o molho do catecismo, mas deixa a teologia moral de lado. Sei lá, entendeu? Isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Eu sou católico, mas eu não concordo com tais coisas. Então você não é católico, né? Está dentro da própria catequese. Eu acho esse tipo de coisa é complicado. Vai, terminei. Só que isso vem de uma permissividade, de uma passividade do clero com os próprios catequistas paroquiais, que ensinam dessa forma. Eu não estou a fim de falar sobre isso aqui, ou porque eu não sei, ou porque isso aqui já está tão ultrapassado, né? A igreja se evoluiu. Eu tenho uma história, Lucas. Meu Deus, isso é lógica básica. De uma catequista. Que foi perguntada por uma catequizanda por que um casal não estava se ajoelhando para receber a comunhão e usava véu. A resposta foi a seguinte: porque eles não se atualizaram, porque eles não aceitam as mudanças após o concílio. E isso partindo de uma catequista, entendeu? Exato. Falando para outras pessoas. Exato. Sabe? Então tu para e pensa, a ruína dos grupos de jovens nasce por quê? Porque essas pessoas que são catequistas, elas também são lideranças. Sim. Querendo ou não. Sim. Dentro dos grupos. Né? Porque tá ali, enfim, tem um posto de, tem um título de tio, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, ela é a referência. A supra-sumo da verdade. Referência, né? sim. Então, só que isso é tão prejudicial em duas esferas. Se aquele tio passa pano para certas coisas e vive criticando outras, as pessoas vão olhar ele como hipócrita. E aí, só que a questão toda tá pela ignorância, pela falta de conhecimento das pessoas e pela facilidade para julgar e emitir julgamento, quando você vê uma figura de liderança falhar nesse sentido, nesse aspecto, toma-se como se a igreja inteira fosse baseada naquela pessoa. Perfeito. É claro que há vários hipócritas, porque todos nós pecamos e tentamos lutar contra o pecado. Então, como diria Fulton Sheen, né, tem espaço para vários hipócritas dentro da igreja. Venha ser mais um. Nesse sentido, exatamente. Só que falta essa compreensão, às vezes, das pessoas pararem para ouvir um pouco mais. Porque não é porque você tem 50 anos da igreja que você sabe tudo. Bem pelo contrário. Né? Que a gente vê é o contrário. E existe essa soberba, às vezes, dentro dos nossos grupos, que é o que afasta as pessoas da verdade. Então você faz uma catequese baseada no seu delivery da fé. É isso. Então você vai lá o cara tem uma tendência a ser homofóbico e foca a sua catequese toda em cima dos nossos irmãos homossexuais, que precisam tanto de acolhimento quanto as pessoas que não são heterossexuais. Sim. Entende? Então, a ruína do nosso grupo de jovens, a ruína da catequese, ela passa por esses pilares que a gente está identificando aqui. Permissividade do clero. Pode falar. Eu acho que é um pouco de tudo isso, assim, mas, como eu falei, minha análise é bem profunda, assim. Eu acho
analisando, olhando para as pessoas que eu convivo, não só dentro dos grupos de jovens, mas fora também, eu acho que o problema ele é talvez mais anterior ainda, né? São questões assim de, cara, formação de pensamento lógico, formação de pensamento lógico básico, assim. É uma questão de honestidade às vezes, sabe? Então, as pessoas não têm, a grande verdade é que as pessoas não têm mais compromisso com a palavra que eu acabei de citar, a verdade. Né? Então, por isso que o nome do congresso é o retorno à verdade. É porque assim aí, amiguinho que está assistindo a live, amiguinho, amiguinha, não me interessa quem você é, não interessa a sua idade, não interessa o seu sexo, não interessa o seu gênero, ou seja lá o que você quer que chame, não interessa nada disso se você não tem compromisso com a verdade. Você nunca irá retornar à verdade se você não se comprometer a segui-la. Então, o que nós vemos nos grupos de jovens hoje, e é uma coisa que eu sempre critiquei há muito tempo, inclusive, desde a época de CLJ, é um desmembramento da fé. E aqui vem um comportamento curioso, porque daí rola o seguinte movimento. Eu estou no movimento e eu desmembro este movimento da igreja e eu faço dele o que eu quiser. Então, estou ali no movimento, no grupo de... E aí a desculpinha é sempre essa, né? Eu sempre ouço isso. Ah, Luca, mas é um movimento querigmático, mas é um movimento de primeiro anúncio, tá? E ele está fora da igreja, por acaso? Ele não está. Ele está dentro da igreja. Então, eles têm que estar seguindo o que a igreja diz. Não há um desmembramento só porque ele é um movimento de primeiro anúncio. Se há uma certa tolerância ali de algumas coisas, mas não há um relaxamento da doutrina. Né? Não defender a verdade é aprová-la, né? Não se opor ao erro é aprová-la, não defender a verdade é negá-la, como diria São Tomás. Então, sim, eu vejo que há um desmembramento, ou seja, a partir daqui nós não somos mais, não seguimos como a igreja segue, porque nós somos um movimento de primeiro anúncio. E quando as pessoas saem do movimento, por conta de algum mau exemplo, algum contra-testemunho, o movimento que elas fazem é justamente o oposto. Elas pegam um exemplo daquela pessoinha que era desmembrada da igreja, e elas julgam a igreja inteira, ou seja, religam aquele braço na igreja e pronto, agora a igreja é toda assim, né? Então, a pessoa foi hipócrita, então logo a igreja inteira é hipócrita. E por que eu tô falando isso? A igreja. Por que eu tô falando isso? Porque esse é justamente o movimento de falta de lógica que está na cabeça das pessoas. Cara, é uma questão de lógica simples. Será que se uma pessoa não segue aquela doutrina que ela diz crer como deveria seguir, significa que necessariamente todas as pessoas são exatamente iguais? Veja, não é uma questão de fé. Não é uma questão de acreditar em Deus, não é uma questão de Bíblia. É uma questão de lógica modal, simples, que qualquer criança de 10 anos deveria aprender. Que qualquer criança de 10 anos deveria saber, e não sabe. Ao contrário, sabe muitas outras coisas, muito mais inúteis, de forma muito mais superficiais e genéricas, criam muito mais preconceitos ridículos com coisas que fundamentaram a sociedade da qual ela vive, e elas aprendem muito mais isso do que o que elas verdadeiramente deveriam estar aprendendo. Matemática básica, português básico. Exato. Então, o jovem de 13 anos sabe sua posição política, mas não sabe conjugar os tempos verbais. Um jovem de 13 anos sabe defender o aborto, mas não sabe fazer uma equação de segundo grau. É isso que eu estou falando. Então, o problema, ele está em alguns membros do clero, sim, está numa falta de leitura dos líderes religiosos do que o jovem necessita, sim, está nos catequistas que conduzem cegamente as outras crianças ou os outros catequizandos para dentro de um buraco, porque nem mesmo creem naquilo que dizem ensinar. Sim, está tudo nisso, está em tudo isso, sim, mas também está anterior a isso. Está na formação da educação básica, na cultura básica do que as pessoas deveriam aprender. Mas do contrário, aprendem tudo errado. Parece que e aí só tem duas opções, né? Ou todos os professores são ignorantes, o que é bem difícil, afinal estudam durante sua vida inteira, só tem duas opções lógicas. Veja, eu não estou usando argumentos religiosos, estou usando lógica modal simples. Só existem duas opções aqui, sem cair na falácia lógica de falso... como é que é? De falsa dicotomia, né? Mas só existem duas opções lógicas. Ou todos os professores das nossas escolas são ignorantes, ou eles fazem de propósito. E o que vocês acham que eles fazem? É de propósito, ok? Então uma criança sabe que X político fez tal coisa, acusa X político de tal coisa, e não sabe fazer uma equação de segundo grau na 8ª série. Por que vocês acham que isso acontece? Vocês acham que é por ignorância, que é sem querer? Que isso acontece sistematicamente comigo, contigo, com todo mundo? Vocês acham que isso é o quê? É uma simples coincidência do destino? Vocês acham que o abandono à fé é simplesmente uma coincidência do destino? As pessoas virarem as costas pro catolicismo, não perseguirem todas as outras religiões, exceto o catolicismo. Vocês acham que tudo isso é coincidência? Não. A igreja é perseguida, como diria Pio X, porque assim foi o seu divino fundador. Então tem uma razão do porquê se persegue a igreja, do porquê se tenta destruir a igreja, do porquê se forma mal a educação dos jovens. E a razão é: a igreja não teme a verdade, porque a verdade está na igreja, porque a igreja é de Cristo, que é a verdade. É isso. Nós não tememos a verdade. E a igreja é estruturalmente e amparada pela teologia perfeita.
Nós não tememos a verdade. Nós não tememos a verdade. Então, assim, Luca, mas a geração atual é muito crítica. A geração atual critica muito as coisas. Não estou nem aí. Eu era a pessoa mais crítica. Eu não conhecia a pessoa mais crítica que eu, pois eu estou aqui defendendo essa mesma instituição que eu criticava. E se você aí do outro lado critica a igreja, eu digo continue. Critique, critique, critique e não deixe de criticar a si mesmo no final. Critique a si mesmo. Tem uma frase do Chesterton que é maravilhosa. Eu não vou saber bem as palavras porque faz tempo que eu li, mas ele diz assim, né? Aquele que critica, né? Aquele tolo que critica, eu não xingo, eu não critico, eu deixo que ele critique, porque ele vai criticar, 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 chegará a um ponto que ele vai criticar a si mesmo. E é nesse ponto que a crítica a si mesmo vai fazê-lo ir à conversão. Então, a igreja não teme a verdade. A igreja não teme a verdade. Quem teme a verdade são as pessoas que destroem a educação dos jovens. Porque se os jovens fossem bem educados, se uma criança de 13 anos soubesse o mínimo de lógica para formar um argumento, quando ela estudasse a igreja, ela iria entender e saber que a verdade está inegavelmente na igreja católica. E se ela soubesse disso, ela não abandonaria a fé. Então, a igreja não é a igreja quem teme a verdade, mas do contrário, são os detratores da igreja que mentem todos os dias na cara de vocês sobre a igreja católica. Essa é a grande verdade. É a falta de compromisso, é o temor à verdade que está na igreja católica. Essa é a verdade. E aí quando se depara com essa verdade, é aquilo que sempre fala, é um amor intransponível. Ela não vai conseguir lidar. Por isso que existe o ódio. Porque é aquilo que vocês lembram que eu estava falando, quem estava na live antes vai lembrar. Eu estava falando o seguinte, por que eu ficava tão nervoso discutindo com a minha avó sobre fé católica? Porque eu ainda não tinha certeza da minha fé. Eu não tinha conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento de alguma coisa, a gente tenta atacar o argumento do outro ao invés de formular o nosso argumento. A gente tenta atacar o outro ao invés de responder o argumento. Não, amigo, 2 mais 2 é 4. Não, mas você é um idiota. Tá, mas e aí? Eu falei que 2 mais 2 é 4. Não que eu sou idiota ou não. A questão não é essa. E é o que a gente mais vê. Eu vou ser idiota e 2 mais 2 continuará sendo 4. Sim. Mas você é um hipócrita. Você não vive isso. Ok, eu sou um hipócrita. 2 mais 2 é 4. Isso, eu sou hipócrita. Tudo bem, amigão. Eu sou. Mas 2 mais 2 é 4. Não muda. Só porque eu sou hipócrita. A verdade não muda. Não interessa. Não, é um negócio que é quase que inexplicável, assim, sabe? É ilógico. Tu olha só que a questão assim, não fica. O problema todo, Luca, é que não tá preso apenas nos jovens. Tem muito adulto que se comporta igual uma criança de 5 anos berrando. Você pega qualquer desses protestozinhos com cartazinho contra a igreja, são pessoas que, se você vai conversar, ela vai te expurgar de ódio, vai gritar, vai tirar a roupa, vai levantar a camiseta pra fora, vai escrever fascista nas tetas aqui, mas não vai te dizer o porquê que tu tá errado. Sim. Entendeu? Sim. Vai ficar ali gritando, porque ela não pode atacar aquilo que ela não conhece. Por que quando se tem briga contra protestante em comentário de Instagram a gente dá risada? Porque é só a mesma falação, é só a mesma repetição, entendeu? Então, e principalmente quando esses ataques vêm de pessoas que não conhecem a igreja, é mais hilário ainda. Só que ao mesmo tempo que a gente tipo dá risada, acha engraçado, às vezes se irrita um pouco, a gente para e pensa, meu Deus, como o Luca trouxe assim o panorama de como que as coisas chegaram aqui, mas também pensa, onde é que estão os pais dessa criança? Onde é que essa criatura se educa? Onde é que ela... será que ela já passou? Porque várias pessoas tipo, eu já fui da igreja, eu sou batizado, eu fiz a primeira Eucaristia. Esse é o grande argumento das pessoas que criticam a igreja hoje. Sim. Eu tenho a primeira Eucaristia, Legal. eu fui coroinha. Pô, entendeu? Tipo... Só um detalhe, né? Esse argumento é engraçado, porque os maiores heresiarcas da história da igreja eram pessoas importantes no clero, né? Até onde me consta, Lutero era batizado, tinha primeira comunhão, tinha crisma, inclusive era monge católico. Até onde me consta, o maior heresiarca da história da igreja era muito católico. Então, por esse mesmo argumento ridículo e ilógico, e aqui vejam, não preciso dar nenhum argumento histórico, não preciso de nenhum argumento teológico, não preciso de nenhum argumento filosófico. É só pensar logicamente que você vê que não faz sentido o que você está falando. É muito simples. Então, o que eu vejo é um emburrecimento geral. Essa é a grande verdade, Alan. É um emburrecimento geral. As pessoas assinam um atestado de burrice. Por quê? Porque as pessoas não mais analisam a sua vida com critérios racionais. Essa é a grande questão. As pessoas não pegam... Quando eu digo assim, Alan, vamos discutir uma questão teológica aqui.
sei lá, vou lançar uma que é bem polêmica e que tá no hype essa semana. Usar calça é pecado ou não? As pessoas não conseguem discutir isso de uma forma racional. Todas as pessoas, inclusive vocês aí brasileirinhos, né? Vocês catoliquinhos que estão vendo a live, todos vocês quando vão discutir isso, discutem passionalmente. Porque vocês já vestiram a camisetinha do timinho de vocês. E assim é na vida real. Então, quanto mais você se desprender desse tipo de sentimento, desse tipo de coisa, tipo de mentalidade, melhor. Então, quando você vai discutir com um protestante, não espere a honestidade dele. Quando você vai discutir com um ateu, não espere a honestidade dessa pessoa. Não espere. E não fique enfurecido porque essa pessoa é uma mentirosa. Porque não espere que ela seja inteligente. Não espere que ela tenha compromisso com a verdade. Porque se ela tivesse compromisso com a verdade e fosse inteligente, ela não era mais ateia. Ela não era mais protestante. Porque a verdade está aí, afora, na cara de vocês, na cara das pessoas. E as pessoas simplesmente não têm compromisso com essa verdade. Porque o centro da vida dessas pessoas não é mais uma pessoa. O que eu quero dizer com pessoa? Né? Um ser com natureza inteligente, que é o caminho, a verdade e a vida. Não é, a fé dessa pessoa não é mais algo que ela deposita a sua vontade através da sua inteligência, né, nessas verdades que essa pessoa revelou, esse ser racional que se encarnou. O centro da vida dessa pessoa não é mais isso. O centro da vida dessa pessoa é a paixão dela. É uma paixão desordenada por defender aquilo que ela acha que é certo. Então, ela não tem mais compromisso com a verdade. E aí, eu sempre me lembro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é categórico. Né? E lembrem aí dos momentos que vocês discutiram com outras pessoas. Nosso Senhor diz isso aos romanos, né? Se falei mal, então aponte o mal que eu digo. Mas se falei bem, por que me atacas? Né? Por que me bates? Então, é essa a questão. É um emburrecimento geral. As pessoas deixaram de ter a razão como o princípio da sua vida, e não aqui reduzindo a sociedade a um racionalismo, né? Porque a gente sabe que, na verdade, a realidade é sobrenatural, né? Nossa história está em relação a Deus, que é algo sobrenatural. Não quero dizer isso, mas estou querendo dizer que o parâmetro central das nossas atitudes, o parâmetro central das nossas análises, das nossas posições, da nossa religião, não é o sentimento, não são as nossas paixões, é a nossa razão através da nossa vontade. Perguntem aí, se vocês estão assistindo essa live com alguém, com a sua mãe ou seu pai, né, ou com qualquer outra pessoa, um irmão de vocês que não é católico, virem para essa pessoa nesse momento e perguntem para essa pessoa por que ela segue em determinada religião. E eu garanto que muitas das respostas vão ser, porque me sinto bem lá. E aí vocês veem o caráter da coisa. Exato. Porque a resposta... Gente, religião não é brincadeira. A igreja não é um amadorismo. O Papa não está dando a sua vida, os padres não estão dando a sua vida porque eles se sentem bem. Entendam isso, não é porque eles se sentem bem, é porque eles creem firmemente que a verdade está neste lugar, que a verdade está nesta religião, nessa instituição. Não é por brincadeirinha, não é porque se sente bem, ou não é porque elas creem de todo o seu coração, Senhor, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Então, a resposta, quando perguntarem pra você por que você é de determinada religião, não é porque, lá me sinto legal, porque me sinto confortável. Não, é porque eu amo a verdade, quero ter compromisso com ela, porque eu me perguntei de onde eu vim, para onde eu vou, e essas perguntas importam, e essas respostas importam, e essas respostas precisam ser verdadeiras, porque se eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou, então nada mais importa. Então eu preciso ter compromisso com o que é verdadeiro sobre isso. Não é se eu me sinto bem ou se eu não me sinto bem, é sobre ser verdade ou não, é sobre se isso condiz com a realidade ou não. Do contrário, eu estou acreditando que da onde eu vim e para onde eu vou é igual 2 mais 2 é 3. Em algo ilógico, em algo falso, que não tem valor da verdade. Entendam isso. Tu imagina se a gente viesse pra cá pro Instagram, só pra se sentir bem, falando de catolicismo. Estando exposto a milhares e milhares de pessoas que odeiam o catolicismo, sim, que vão te atacar, que vão procurar saber quem é da família, sim, sim, que vão... Enfim, isso... Nós ainda somos pequenos perto de tantas outras pessoas que fazem coisas... Bom, bem maiores, grande, sim, sim, sabe? E aí tu pensa assim, tu acha que eu ia me gastar aqui? Eu ia parar meu tempo. Eu conto assim. Podia estar com a minha família, com a esposa. Entre meu trabalho e o CLT. Eu sofri ataque coatice de católicos. Tá? Porque vocês falam de abertura à vida e ainda não tiveram filhos. Pensa. Como não tivemos? Bom, só não nasceu, mas está gerando no ventre. E é ilógico, entendeu? Tipo, eu vou vir aqui e me expor assim pra quê? Pra ganhar hype com catolicismo. Ser famoso. Eu quero ganhar hype, quero ganhar like. Pô, dá pra ser famoso fazendo qualquer outra coisa. Olha o TikTok, as pessoas dançam segurando a perninha, levantam a perninha pra cima, a bundinha pro lado e aparece em programa de propaganda no YouTube. Pô, podia fazer qualquer uma dessas coisas pra ganhar dinheiro aqui no digital. É só estudar um pouquinho. Sim.
Agora, vir pra cá, expor a cara, botar a minha família, né? Expor a minha família de uma forma que se eu tô expondo o meu rosto, expondo a minha família. Pra brincadeira, pra eu não acreditar que isso aqui é verdade, que é o que move a minha vida, que é o que tá muito acima de tudo. É porque eu me encontrei com a verdade, eu preciso fazer com que outras pessoas se encontrem com a verdade. Isso. Eu não tô aqui há 5 anos brincando. Entendeu? Eu não tô aqui assim, eu não tô me estudando catecismo todo dia, perdendo de estudar, por exemplo, como o Luca, que estuda coisas muito mais profundas, porque ele trabalha com temas mais profundos para chegar em outros jovens, porque eu estou precisando estudar cada vez mais o básico para poder dar o básico para as pessoas e mandar essas pessoas chegarem no Luca lá para aprender a defender a fé com mais postura. Então eu preciso trabalhar vocês, que estão chegando muitas vezes aqui, que ainda estão rasos na fé, para dar para vocês chegarem aqui, ó, sabendo o que é o catecismo, sabendo o que é a catequese básica, e chegar lá no Luca e ó, sair dali sabendo defender a fé de vocês nos bancos escolares, nos bancos das faculdades, no trabalho de vocês, se portarem como católicos. Mas antes de vocês quererem sair e serem grandes apologetas, vocês precisam compreender que vocês precisam entender o básico. Uhum. Sim, é perfeito. Precisam entender o básico. E nos falta compreender o básico. E o básico da igreja, então quer dizer que teu trabalho ele é fácil de fazer porque tu está falando do básico. Pô, o próprio básico da igreja é uma coisa que explode a tua cabeça. Veja só a falta de lógica desse tipo de pensamento, né? O básico necessariamente é fácil? Veja, novamente, uma questão de lógica simples. Não é porque algo é basilar que algo é necessariamente fácil. No caso da teologia, o basilar, propriamente dito, é o complexo. Na filosofia, o básico é o mais importante, porque é sobre as bases onde nós construímos as coisas mais elevadas. Então, quando vocês chegam aqui no perfil do Alan, ou no meu, qualquer um católico que faça um trabalho aqui no Instagram, sabem que nós não fazemos isso porque a gente acha legal. Não é por faminha. É para transmitir aquilo que nós recebemos. É porque nós vivemos, né, e passamos por situações que nós não queremos que vocês passem. É porque nós queremos transmitir a vocês aquilo que nós recebemos do tesouro da igreja. É porque quando seu professor, no seu colégio, né, blasfema contra Cristo, blasfema contra a igreja, quando seus colegas de faculdade blasfemam contra Cristo e contra a igreja, quando a sua própria família, dentro da sua própria casa, pessoas blasfemam contra Cristo e contra a igreja, elas não estão atacando só o seu sentimento religioso, meus amigos, meu amigo e minha amiga que está aí. Ele está atacando o corpo do qual você faz parte pelo batismo. É isso que você precisa entender. Como o professor Lucas Lancaster diz muito bem, estudar a história da igreja é estudar a sua própria história. Então, se eu sou o irmão do Alan, né, pelo batismo, irmão de vocês pelo batismo, quando alguém blasfema contra algum santo, contra algum papa ou contra Cristo e a sua igreja, não blasfema só contra eles, mas contra vocês também. Ah, Lucas está dizendo para queimar as pessoas. Não, estou dizendo para defender a honra daqueles que antecederam vocês. Daqueles que me antecederam, daqueles que deram a vida para que você aí pudesse ter uma cruz no seu peito. Para que você aí pudesse ir numa missa e reclamar do padre. Para que você aí pudesse xingar o seu bispo na sua diocese. Para que você tivesse uma catedral bonita. O cristianismo, ele não é só as fábulas, as grandes artes, as grandes... Não, o cristianismo foi muito tempo no pouco. Foi no sangue dos mártires. Foi em Santo Tomás de Aquino que não foi santo pela Suma Teológica, mas porque rezava e enfiava a cabeça dentro do sacrário quando tinha crises de fé. Isso é a história da igreja. Então, quando alguém ataca a história da igreja, ataca todos estes homens e mulheres heróis que defenderam a fé que você crê e o próprio Deus que se encarnou naquilo que você crê, e sua mãe, e seus apóstolos, e seus bispos, e os seus bispos que são discípulos destes primeiros bispos. Então, entendam, a Igreja Católica, através do corpo místico, não é uma realidade humana, meramente. Não é uma instituiçãozinha social, não é um timezinho de futebol que você veste a camisa e torce. É a história da própria realidade. É o próprio Cristo que continua na história do homem, mesmo que tenha, né, ascendido aos céus, mas é o mesmo Cristo que continua a se doar em toda a Santa Missa na atualização do Santo Sacrifício. É o mesmo Cristo que continua a introduzir novos membros neste corpo através do batismo, a confirmá-los através da crisma, a perdoá-los através da confissão. Então a igreja não é um timinho, um clubinho de futebol, e nós não somos a torcida organizada. Nós não somos isso. Exatamente. Não é bandeirinha e vaticaninha e coisinha e uhul, olê, 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 Vaticano. Não, nós acreditamos e nós damos a nossa vida por isso. E tentamos todos os dias nos corrigir. Isso é isso que tu falou. Nós somos o corpo místico de Cristo. Fazemos parte do corpo dele. Quando a gente fala,
É isso aí. É só uma chavinha para as pessoas entenderem. Só mais uma coisa. É só uma chavinha para as pessoas entenderem o seguinte. Só para terminar. Só para as pessoas entenderem o seguinte. Se Cristo é a cabeça da igreja e a santifica, e se pelos tesouros do mérito da igreja as nossas orações chegam aos defuntos, né, as pessoas que morreram e estão no purgatório, né, chegam a essas almas penadas, se os santos dos céus podem interceder por nós, se nós estamos ligados, se eu posso indulgenciar outra pessoa, se tudo isso está ligado pelo corpo místico de Cristo, quando você não defende a sua fé, quando você permite que pessoas não defendam a sua fé, quando você mesmo escaneia a sua fé, quando você peca, você torna a santificação de todo o corpo mais difícil. Então, tenham essa consciência, porque se a nossa fé para as orações, para as indulgências, se o tesouro de méritos é isso, estamos ligados a esse corpo, se nós intercedemos com Cristo, se nós participamos com Cristo da única mediação entre Deus e os homens, então não vistam camiseta de clube de futebol para defender a fé. Sejam a fé. Sejam. Exatamente. E a gente tem que entender uma coisa. Se a gente está nessa sociedade dicotômica, nessa sociedade do antagonismo, nós precisamos entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então a gente não precisa entender e fazer cair nessa falácia, nessas ideias toscas de se eu sou católico, eu tenho que ser majoritariamente agora de direita. Não, eu sou de esquerda. Porque, não, eu sou da igreja católica porque a igreja católica é conservadora e sei lá, a religião lá dos espíritas é de esquerda. Então, por isso que eu sou católico. Não! Tu é católico porque tu crês que um Deus se fez homem para perdoar os teus pecados, morreu numa cruz e deixou para outros homens como nós, pecadores e falhos, a missão de transmitir a revelação que teve o seu ápice em Jesus Cristo. Uhum. E é por isso que existe a igreja, é por isso que existe uma tradição e magistério, é por isso que existem 2000 anos de história, é por isso que a igreja não fica mudando, e a igreja, mesmo tendo passado por séculos onde houve diversas sociedades, mentalidades diferentes, ela permaneceu una. Ela pode ter mudado a sua forma pastoral de passar a verdade. Mas o depósito da fé permanece o mesmo. É porque aquilo que diz o padre Paulo Ricardo. Vieram as tempestades, vieram os ventos, a igreja sobreviveu às heresias, às desgraças, às pedofilias, mas a igreja sobreviveu porque ela é linda, e é lindo ser católico. Uhum. Não para Evalegum. Isso não é ele não falou isso aí pra ganhar, até porque na época desse curso, esse curso sim, é bem antigo. Esse videozinho do padre Paulo é bem antigo, nem existia o Instagram. Acho que talvez não tinha Instagram. Não, como é hoje, com certeza. Certo, não existia nem live no Instagram. Tinha, com certeza não. E quando sai aquele vídeo, é justamente ele toma essa grandiosidade porque tu vê a verdade no olho do padre Paulo Ricardo quando tá falando aquilo ali. Eu mesmo quebro minha mão às vezes aqui quando eu escuto aquilo, eu bato sempre em algum lugar junto, né? Quando ele diz a igreja de Cristo vive as desgraças e bate na mesa, eu sempre bato junto, né? Como bom colérico, sempre machuco a minha mão fazendo isso. As desgraças e bato na mão. Então é porque justamente a verdade ela transparece, né? Ela transparece, a realidade está. Ela se adequa perfeitamente ao intelecto, né? Como diria São Tomás, a verdade e a adequação do intelecto da coisa. E ela é perfeita porque é uma pessoa. Uhum. Com V maiúsculo. Essa é a verdade. Porque ela é Jesus Cristo. E fora dela, por isso que a gente fala que fora da igreja não há salvação. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo, não há salvação sem Jesus. Isso, perfeito. Bom, claro, a gente não é adentrar aqui, senão a gente não, mas é isso aí, tá perfeito. Não tem nada errado no que tu falou. Não tem nada errado. Mas... Fica tranquilo. Certo. É isso aí. Enfim, essa live aqui para vocês, quando a gente fala da ruína da fé, para que vocês possam olhar para dentro do grupo de vocês, caso vocês tenham se identificado, caso vocês tenham identificado pessoas, ou caso vocês tenham se identificado, que vocês possam ser promotores dessa mudança. Isso. E no final desse congresso eu vou oferecer para vocês uma chance de mudança, mas espero isso fica lá para a última live, né? E essa chance de mudança foi a que me fez mudar, porque não existem pessoas que vão pegar vocês pelas mãos para fazer as coisas. Não, na verdade, não existiam. Não. Agora tem. Tem o Luca, eu tô aqui para isso, né? E dá para vocês um subsídio básico para que vocês possam aprofundar na fé de vocês e entender a grandiosidade que é a fé católica.
Que não é sentar num banco gelado num domingo de manhã para assistir um padre falar. Não, você está vivendo o maior mistério da face da terra. E quando você compreende aquilo, você nunca mais vê a missa de uma forma diferente. E só, assim, você bem básico, bem Compreende, não sente. superficial. Compreende, não sente. Porque a partir do momento que você compreende a Santa Missa e vive a Santa Missa, só aquilo ali já pode ser o suficiente para você começar a trilhar a sua salvação. Por quê? Porque você não vai pensar em outra coisa na sua vida, em não querer desagradar, e não querer se afastar do maior mistério da fé e de poder se aproximar do Cristo vivo da Santa Missa. E por isso você vai buscar a verdade. Por isso que você vai chegar com a bunda gelada daquele banco, vai sentar na sua casa, vai abrir o catecismo, vai entender mais coisas para poder catequizar sua mãe, para poder catequizar o seu pai, para ajudar seu pai a sair do alcoolismo, para ajudar sua mãe a sair da depressão, para ajudar seu irmão a sair das drogas, pela verdade, pelo testemunho que a verdade coloca e nos faz transformar. Porque quando nós compreendemos a verdade e quando nós vivemos a verdade, nós passamos a transcender Cristo para os outros, e é isso que nós devemos ser. Se o padre é um alter Christus, nós devemos ser, não como um padre no sentido sacramental, mas exercer a nossa profissão de batizado, que é ser sacerdote, profeta e rei. E é isso que nos falta. E é por isso que nós precisamos, se você ainda acha que você conhece toda a verdade, dar um passo atrás e reconhecer a sua miséria, e retornar à verdade. E esse retorno à verdade é a verdade de Jesus Cristo, que está presente na igreja, vivo em cada sacrário. E que se existe uma doutrina, e que se existe todo esse arcabouço teológico que a gente que falou, quase que um bastão aqui por cima, para que você possa ter a curiosidade de se interessar e começar a conhecer a sua fé. Porque, como diz São João Paulo, segundo na Fides et Ratio, citando Santo Agostinho, salvo engano, me corrija se eu estiver errado. A fé e a razão são como asas que levam o ser humano ao conhecimento e à busca pela verdade. É a primeira frase do documento Fides et Ratio. E é para isso que nós precisamos aqui, para que você entenda que a ruína não é só a questão da teologia da libertação. Eu sei que ela tem grande culpa, né? E o professor Edmilson vai estar aqui na terça-feira para falar disso com a gente. Mas, antes de tudo, é essa questão de não entender a fé como algo racional também. E que nós precisamos ter esse impulso para buscar a verdade. E eu espero que essa live tenha contribuído para vocês. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu queria, como último recado, meus amigos, o que eu tenho para dizer para vocês é: se abandonem de si, assim, né? Usem aquela parábola do jovem rico. Eu sei que para alguns católicos aí que estão começando na fé, né? Aquele jovem rico que precisa doar tudo de si, né? Que tem muito, mas tem que deixar para trás. É isso que eu vou fazer em Thomas Aquinas College, né? A minha fé vai se pôr ao intelecto, o meu intelecto à minha fé. E o que eu tenho para dizer para vocês é simplesmente se tirem do centro, né? Se tirem do centro. Como nós estávamos falando aqui, você não é o centro do universo. Eu sempre falo isso porque, para mim, o centro de toda a conversão hoje começa aí. Num mundo tão individualista, tão sentimentaloide, né, se assim eu posso dizer, né, o sentimentalismo exacerbado, num mundo tão egoísta, num mundo que usa tanto as coisas, as pessoas têm uma grave dificuldade de entenderem que o que você sente, o que você quer e a sua vontadinha não é o centro do universo. O seu umbigo não é o centro do universo. Você não é o lírio do campo, né? Como a gente brinca. Tenha um olhar sobrenatural, como a Alan falou muito bem, né? Porque isso muda, vai transformar a vida de vocês, né? Onde todos enxergarem apenas um pedaço de pão. Você, apesar de enxergar um pão, de sentir um gosto de pão, você, olhando para aquilo, você entende. Apesar de não ver, apesar de não sentir, você entende que sobre as espécies acidentais de pão está verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade daquele homem que morreu por você há 2000 anos e que continua a se sacrificar por você todos os dias. E a partir desse momento a sua vida é transformada, porque não importa mais o banco gelado da paróquia. Porque não importa mais a chuva que cai lá fora. Não, isso não importa mais, porque você entendeu, porque você não olha mais as coisas com um olhar superficial, egocêntrico e egoísta. Agora você sabe que você não é o centro do universo, você só participa deste movimento, que o centro do universo é uma pessoa viva, mas que não é você, é outra pessoa, e você entende que aquela pessoa que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás e você não estão separados.
que não são duas coisas que aconteceram aleatoriamente, que não se conectam, mas pelo contrário, que o amor desta pessoa te encontra e te visita, e no momento em que você faz este ato de fé, você é visitado verdadeiramente por esta pessoa. Então tudo muda, meus caros. Se tirem do centro. Parem de achar que vocês são o lírio do campo. Reconheçam que o centro da vida de vocês é outro. E, sobretudo, busquem esse centro incessantemente. Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Eu não tenho o que falar. Primeiro, para agradecer o Luca, né? Que eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou dar um exposed no Luca. Para dar uma mijadinha nele, uma puxadinha de orelha. Quando eu convidei ele para essa live, ele ficou lá, ai, será que eu vou? Porque olha quem tu convidou e não sei o que. Cara, a gente tá aqui há 1h10 e não baixou de 400 pessoas nessa live, Luca. Então tu tem a noção do teu tamanho, por favor, meu amigo. Que tu é gigante, eu sei que tu vai lá pros States e vai voltar ainda maior para nos ajudar ainda na fé. E vai continuar com o teu apostolado. Eu sou muito feliz de ter te conhecido, né? É uma grande honra. Fiquei muito contente que a gente pôde passar umas horas lá em Porto Alegre, pregar as 95 teses contra da igreja lá. Esse aí fica em off. E eu fiquei muito feliz mesmo, assim, é uma alegria imensa. Eu já falei, eu já profetizei que não vai dar 2 anos que tu vai estar com 100 mil seguidores aí, tocando os aralhos pra todo mundo. E que tu é incrível, tu é um cara que, assim, eu rasgo seda mesmo. Vou ter outros convidados, mas pra mim essa live aqui ela é muito especial, porque somos 2 pessoas do mesmo movimento, da mesma geração, de que sofreram com as mesmas coisas e que estão aqui podendo ajudar outros tantos jovens. E se esse exemplo não tocar vocês que estão aí assistindo, não estou dizendo o exemplo do Alan e do Luca, porque a gente não é exemplo para nada, mas que esse exemplo de ser jovem, esse exemplo de ser jovem e gastar a sua vida para Cristo nas redes sociais, estando exposto a tantas outras coisas, de tantas outras pessoas que nos atacam, que isso possa tocar na cabeça de vocês que existe algo maior por trás disso. Ninguém coloca cara a tapa por algo que não acredita piamente ser a verdade, que não veja a verdade. E é por isso que o convite para essas 3 lives que faltam, 4 lives que faltam, 4 lives que faltam, seja para que vocês possam retornar à verdade. Assim como eu e o Luca podemos retornar e firmar essa amizade, e eu espero que vocês também já se considerem nossos amigos também. Uhum. Né? E o Padre Túlio lá do Lote que chore porque nós não vamos descansar. Podem nos perseguir, né? Quem persegue aos filhos de Deus persegue ao próprio Deus. É bem complicada essa situação, né? Eu não vou falar muito assim, mas não vou me estender, mas a minha santa de devoção é Santa Joana d'Arc, né? Quem me conhece lá, sabe, vê meu perfil, sabe que eu sou muito devoto de Santa Joana d'Arc. E, não obstante, né, Santa Joana d'Arc foi perseguida por aqueles que deveriam cuidá-la, né? Foi perseguida por aqueles que deveriam amá-la e entendê-la. Ou seja, a Santa Joana d'Arc foi perseguida pelos próprios membros da igreja, né? Pelos membros corruptos, pelas ervas daninhas que estavam na igreja. E eu terei a alegria de ver aqueles que me perseguem, né? E se tu estás vendo, saiba que é para ti. Terei a alegria de, mesmo que eu me condene pela minha infidelidade, no dia do juízo não te ver entre o número dos eleitos pela tua iniquidade. E que Deus te livre disso, meu irmão. Se converta. É que fica meio pesado dizer que é uma alegria ver alguém se condenar. É claro que não, né? Mas será o resultado das tuas próprias escolhas. Né? Porque aqueles que perseguem os filhos de Deus perseguem ao próprio Deus. Então não que eu vou ficar feliz de vê-lo entre o número dos ímpios. Né? Claro que não. Mas será o resultado da própria justiça divina, dos atos que você mesmo escolheu para si. Ok? É isso aí. Pessoal, Luca, muito obrigado de coração, né? Depois a gente vai conversar sobre essa live, a gente vai conversar por muito tempo, porque essa live ficou na história. 450 pessoas simultâneas se mantendo durante 1h12 minutos. Caraca, é muito comentário. Isso aí pra mim é o recorde aqui do meu perfil, né? E, enfim, amanhã, 21 horas, teremos aqui a presença do diretor espiritual do Luca, uma pessoa que deu palestra para mim em retiro, e que eu vou ter que eu vi ele como seminarista e agora tenho a honra de recebê-lo no meu perfil e ver como o grande sacerdote que é o Padre Lucas Mendes. Vamos falar sobre a responsabilidade do clero e a responsabilidade do leigo no processo catequético. Vocês estão convocados
para essa live para aprender muito mais. Na terça-feira, teremos aqui nosso querido professor Edmilson Cruz para falarmos sobre a teologia da libertação e o que ela impactou na destruição da catequese. Quarta-feira, temos aqui Sarah Winter para falarmos sobre o feminismo e a fé católica, para saber se a fé católica ela é compatível ou não com o feminismo. É dúvida de várias pessoas. Então a Sara vai ajudar muito vocês a compreender essa questão. E fecharemos o nosso congresso com o autor da maioria dos livros que estão aqui, né? Professor Felipe Aquino, né? Na quinta-feira, às 8 horas, Alan, fecharemos. só uma coisa importante para live. fins aí de informação, tá? O Padre Túlio, que o pessoal tá perguntando, eu tenho 2 personagens fictícios, tá? Lá no meu curso, eu abri um curso, eu tenho 2 personagens fictícios. Um deles é a tia Neide, que é a nossa professora de ensino médio, né, que mente sobre a igreja, e o outro é o Padre Túlio, que é o padre que persegue os jovens católicos da sua paróquia que querem conhecer a verdade do que a igreja prega. Então não representa ninguém de verdade aí, né? Pode representar alguma pessoa ou outra, mas não ninguém em específico, a não ser que a carapuça sirva, ok? Padre Túlio, o padre que odeia o catecismo. Isso. Fica a dica. Valeu, pessoal. Pessoal, voltamos amanhã às 9 horas. Contamos com vocês. Quem está no grupo do WhatsApp, estamos lá para falarmos sobre a live. Para quem ainda não conseguiu baixar o e-book, eu mando lá no grupo. E para vocês terem o link da live de hoje, que fica disponível por 24 horas para vocês lerem, assistirem e reassistirem essa live maravilhosa. É isso. Valeu, Lucas. Valeu, Alan. Abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Abração. Até mais. Deus abençoe. Tchau. Fiquem com Deus.